gravação. Esse caso é o número MP 430161 000 1190 2022 dígito 5, o número CEI é o 290001 024 2137 2022-97, Promotoria de Justiça do Consumidor, interessado Dr. Fernando Mota Martins, representante Associação Brasileira de Fabricantes de Materiais para Saneamento, as FAMAS, relator Dr. José Carlos Mascari Bonilha. É um pedido de sustentação oral. Pois não. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, colegas de colegiado, doutor Fernando Martins, boa tarde. Antes mesmo de proferir a leitura ou do relatório ou da íntegra do voto, eu gostaria de apenas fazer um esclarecimento, porque pode vir a tornar desnecessária a sustentação oral, a critério do douto advogado, evidentemente. Eu o atendi numa audiência virtual e ele me esclareceu que havia juntado documentos novos na fase recursal. E eu disse que iria examinar os autos e, acaso entendesse pertinente, eu daria um voto no sentido de retorno à origem para facultar à Promotoria de Justiça do Consumidor o exame dessa nova documentação e adotar, eventualmente, alguma providência e, eventualmente, até alterar o seu posicionamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu quero apenas adiantar ao doutor Fernando Martins que, pelo meu voto, até para que não haja supressão de instância, toda a documentação que foi juntada na fase do recurso será submetida a exame novamente não, pela primeira vez, será submetida a exame por parte da Promotoria de Justiça do Consumidor. Portanto, eu posso ler aqui apenas o relatório ou a íntegra do voto. Acaso Vossa Excelência, doutor Fernando, entenda que deva fazer sustentação oral, todos estamos aqui para ouvi-lo. Mas a mim me parece que ela acabou perdendo um pouco o sentido, porque a providência anunciada por mim já foi adotada. Fico a seu critério e a critério da presidência. Não, nesse caso, doutor, eu dispenso a sustentação oral. Muito obrigado. Eu vou então proferir a leitura do voto. Notícia de fato, representação formulada por parte da Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento, as FASMAS. Relato de que a empresa Biglui Comércio e Indústria de Metais Sanitários Limitada estaria fabricando metais sanitários em desconformidade com as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Diligências realizadas, reconhecida conexão parcial no que se refere aos quesitos, aspas, carga de pressão, estanqueidade e resistência à corrosão, fecha aspas. Com os autos do inquérito civil, número tal, no bojo do qual foi celebrado o termo de ajustamento de conduta, foi informado que cabe às FASMAS a gestão das normas ABNT, NBR, e não demonstra interesse na atualização e harmonização destas às normas internacionais. Prática de suposta conduta de abuso do poder regulatório e anticoncorrencial. Normas NBR que seriam, supostamente, de observação voluntária. Metais sanitários que não fazem parte da relação de produtos regulados pelo Inmetro, de forma compulsória. Os metais fabricados pela empresa investigada seriam produto de sistema hidráulicos prediais que tiveram seus prazos de garantia tecnicamente recomendados com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, número tal. A qualidade dos produtos da investigada teria sido confirmada pelas declarações de clientes. A ausência de reclamações de empresa no site do Reclame Aqui, promovido o arquivamento do procedimento. Sobreveio manifestação da ASFASMAS com documentos anexados, posteriormente à decisão de promoção de arquivamento do feito. Pois bem, considerando
considerando-se os argumentos e documentos apresentados pela ASFASMAS, notadamente o de não haver ingerência da associação em relação às discussões normativas da ABNT, o qual contraria em tese a defesa sustentada pela investigada de que a ASFASMAS cabe à gestão das normas ABNT, e o de que o artigo 39, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, torna compulsória a inobservância das normas da ABNT, quando da colocação do produto do mercado, o voto, por medida de cautela, é pela conversão do julgamento em diligência, para que a digna Promotoria de Justiça Oficiante tome ciência dos argumentos e documentos apresentados pela reclamante, sem prejuízo de tomada de novas providências, caso entenda pertinente, para o equacionamento da questão. É assim como vota, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Vamos passar então, a votação do voto do doutor relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, grato pela concessão da palavra. Muito embora eu vá votar favoravelmente a manifestação do ilustre conselheiro doutor Bonilha, eu só tenho um senão. Com todo respeito à defesa assim tratada, eu acho que existem momentos certos para apresentação de documentos. Os documentos devem ser apresentados no curso das investigações e não após a apresentação de recurso, quando o voto já se encontra para ser proferido com o conselheiro. Eu, particularmente, não concordo com essa juntagem extemporânea de documentos, transformando ou reabrindo um contraditório que, em tese, já estaria encerrado. Todavia, até por uma questão de brevidade, eu voto com o conselheiro Bonilha. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também acompanho o relator, cumprimentando-o. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu voto com o relator também. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Parabéns ao relator e voto com o relator. Doutor Sade Maslum, por gentileza. Eu voto com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Senhor presidente, eu voto com o relator também, mas eu gostaria de aderir a essa manifestação do doutor Marco Antônio com relação à juntada dos documentos. Eu tenho um caso semelhante a este apresentado, em que o doutor defensor apresentou documentos. Eu devolvi, como fez o doutor Bonilha, na sessão de hoje, para que a promotoria esclarecesse, analisasse os novos documentos. O procedimento voltou para o conselho e a defesa novamente juntou novos documentos. Então, seria importante, né, que a defesa atentasse a essa observação feita pelo doutor Marco Antônio para que apresentasse os documentos ainda durante a investigação. Era essa a minha observação, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o ilustre relator. Então, por unanimidade, está aprovado o voto do Dr. José Carlos Mascari Bonilha. Pois não. Na sequência, o doutor João voltou, então, o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, ele disse que havia caído energia na casa dele e ele voltou. Então, eu sugiro de nós fazermos esse que é de relatoria do senhor. Se o senhor quiser passar a presidência para o doutor... Pois não. Perfeito. Então, passo a presidência ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, doutor João. Aceito a presidência e gostaria que a doutora Tatiana anunciasse o caso, né? Para poder... É o número MP 430304000311-2023, dígito 4, número C 29-0001-0052972-2023, dígito 14. Promotoria de Justiça de Itatiba, interessado o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, representante o próprio, relator doutor João Machado de Araújo Neto. Sustentação oral. Obrigado, doutora. Concedo a palavra ao eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto.
Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cuida-se de notícia de fato apresentada por Marcelo da Costa Maciel Lopes, informando a respeito da, aspas, gravidade da obra da USF de Itatiba, em cima do córrego Tiofi, córrego que não transbordou na chuva forte de dezembro de 2022, porém, data vênia, a obra da USF /PMI, com tal insolência e em cima de galeria, mudou a situação do local, resultando forte desobediência à legislação federal, de desrespeito aos cursos d'água, de distanciamento abaixo dos 30 metros, demonstrando os links de vídeos que a obra está sob o córrego, portanto, coincidência funesta que não pode continuar a ser praticada e o embargo demolição imediata. A catástrofe da Rua Camilo Pires está eternizada pela TV, https, Globoplay, globo.com, 11 43 91 75. Temos a recente inundação do córrego Tiofi, acabando com casas e até creche, tudo levado por onde a galeria percorre. Coincidência? Não é de respeito da lei? Outro sim, a notícia de fato citou a Prefeitura de Itatiba, esta com total responsabilidade, entidade financiadora da parceria USF e Prefeitura, dinheiro público anunciado para atendimento veterinário. Como pode a Prefeitura de Itatiba admitir construção em cima do córrego? Como pode a Prefeitura de Itatiba abandonar a construção do Hospital Veterinário Municipal e largar ele no mato para liberar obra da USF no córrego Tiofi? Veja o Ministério Público de Itatiba, que a Prefeitura de Itatiba abandonou a obra pública municipal. Pleiteia, aspas, a instauração imediata de ação civil pública, apurando e retirando o alvará dessa obra nova, comprovadamente irregular, apurando o descaso da obra do Hospital Municipal Veterinário, entendendo que não pode existir a construção desse novo hospital no local do córrego Tiofi, pois o risco de enchente é certo até dentro das instalações, pelo que deve ser demolido, razão que a brincadeira do dinheiro público não pode ser renegada. No caso do córrego Tiofi, temos a certeza da construção irregular e isso contribui para a catástrofe. ID 957-2414. O parquê de origem promoveu o arquivamento. ID 100-29803. Não se conformando, o noticiante recorreu consignando: 1. O empreendimento foi autuado pela CETESB. 2. A atuação da CETESB deixou clara que a construção era irregular e o município de Itatiba não tinha competência para expedir licenciamento ambiental e autorização da obra pelo grande risco de contaminação de lençol freático que o empreendimento sujeita ao meio ambiente. 3. A construção está em cima do córrego. Trata-se de desvio e forte prejuízo para a cidade de Itatiba, na medida em que não competia à Prefeitura de Itatiba dar a autorização da obra. Fecho aspas. Postula, abro aspas novamente, o deferimento do presente recurso para destrancar a denúncia de fato, tratando-se de regra processual, de que inquéritos devem ser conhecidos e têm o fim de apurar possível lesão a interesses coletivos, no caso comprovada obra irregular da denunciada, demonstrando a denúncia desvios graves da Prefeitura em conceder
alvará pelo apontamento da CETESB, esta emitindo multa e parecer técnico de que a obra é irregular. Tudo provado pela denúncia, existindo vídeos e fotos que mostram construção sobre o córrego Tiofe e enchente desse córrego, na coincidência da construção, portanto, obra irregular e de prejuízos graves ao município de Itatiba, ignorando os agentes municipais e a denunciada as regras de licenciamento ambiental e que jamais podem receber o arquivamento por parte do MP, fecho aspas, ID 10197-187. A doutora promotora de justiça manteve o arquivamento, ID 1024-5641. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Na sequência, passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Marcelo Lopes, para sua sustentação oral. Boa tarde, excelências. Boa tarde, conselheiros. Eu faço o relatório do doutor relator totalmente verídico. As questões que são provadas como empreendimento de alto risco, é uma atividade poluidora e não existe nada na lei que faça uma prefeitura soltar alvará para um hospital universitário. Trata-se de uma obra política que vai dar muito prejuízo para a cidade. Eu moro na cidade, presenciei uma enchente muito grande. Eu estive no local, filmei, todas as provas estão materializadas dentro desse procedimento. E o Ministério Público, ele usou a lei do Código de Obras, que é data de 1997, para tolerar essa construção. A legislação evoluiu muito, a gente teve o Código Florestal e até alterações da lei de 2021, e está totalmente irregular esse procedimento. Eu reitero e manifesto no sentido do desarquivamento e de acatar as razões, inclusive nos termos que o doutor relator expôs e sintetizou, porque é o que corresponde à verdade. É um empreendimento de alto risco e a própria lei ambiental, por mais que houvesse a modificação, ela não vai ser complacente com uma edificação em cima de um córrego. Não existe como fazer a manutenção. O córrego é muito sensível. Aquilo era uma área de proteção permanente e não está mais nem em discussão se pode ou não pode. A discussão é realmente, em primeiro lugar, como uma prefeitura que não tem capacidade de emitir um alvará para um hospital universitário, sendo que a CETESB, os autos comprovam que a CETESB teve todo esse feito. Então, eu vou sintetizar ao acolhimento das razões do recurso. Obrigado, então. Obrigado, doutor Marcelo. Então, eu indago se algum conselheiro pretende fazer uso da palavra previamente. Vamos passar à votação. Não, doutor Jurandir, eu tenho a sequência do voto. Desculpa. Não sei. Desculpa. Por gentileza, doutor João Machado. Pois não, obrigado, doutor Jurandir Marçom, nosso presidente. Infere-se dos autos que era caso, efetivamente, de arquivamento do procedimento. Ao manter a decisão de arquivamento, pontuou a ilustre promotora de justiça, doutora Ana Paula Nigaltiti Ribeiro, aspas. Ao contrário do exposto pelo recorrente, a própria CETESB afastou a existência de dano ambiental no tocante às obras que estão sendo realizadas pela universidade. Todas as medidas administrativas, portanto, já estão sendo devidamente tomadas. No tocante ao córrego antigo, há muitos anos canalizado, é fato que este não pode ser apontado como responsável pelas enchentes ocorridas na comarca. Registro que já há inquérito civil instaurado para acompanhar as enchentes da comarca
e as medidas necessárias para tanto. Ressalte-se ainda que a universidade elaborou estudo de impacto, a doutora promotora se refere à Universidade de São Francisco. Ressalte-se ainda que a universidade elaborou estudo de impacto de vizinhança exatamente para afastar qualquer prejuízo para o meio urbanístico. Assim, ao contrário do exposto pelo representante, não há nada nos autos a demonstrar que tais obras têm qualquer relação com as enchentes. Por fim, ainda sobre o córrego canalizado, a CETESB apenas solicitou maiores informações, já que a canalização é antiga e, por isso, concedeu maior prazo para a universidade apresentar a documentação pertinente, documento anexo. Logo, não se vislumbra a necessidade de continuidade dessa investigação, já que todas as medidas administrativas já estão sendo tomadas, bem como a universidade já está tomando todas as medidas que o órgão ambiental exige. Portanto, ainda que o recorrente esteja insatisfeito com as medidas adotadas até a presente data, por ora, não se vislumbra qualquer dano ambiental ou urbanístico a ser sanado. Fecho aspas, ID 10245641. Consta do procedimento que a Universidade de São Francisco não admitiu a prática de dano ao meio ambiente. A ausência de dano ambiental foi registrada pela Prefeitura do município de Itatiba e pela CETESB. Demonstrou-se que as obras ali realizadas não se encontram em área de preservação permanente. A CETESB deixou claro que não há curso d'água no lugar em que as obras estão sendo levadas a efeito. Mesmo assim, houve a exigência da apresentação de licenças obrigatórias pela mencionada universidade, pelo fato de as obras envolverem um hospital ou clínica veterinária. A propósito, constata-se nos autos que esse assunto é objeto de discussão na esfera administrativa. Como se percebe, diante de tudo que foi reunido nos autos e das criteriosas análises realizadas pela representante do Ministério Público de origem, não se constata efetivamente a ocorrência de razões para o acolhimento do recurso. Não é caso outro fim da ocorrência de dolo por parte de agentes da administração pública que pudesse redundar em enriquecimento ilícito, lesão ao erário público ou aos princípios que devem nortear a administração pública, configurando improbidade administrativa. Por todos os ângulos que se examina a pretensão recursal, não se encontra um suporte probatório consistente e convincente para o atendimento do pedido. Em suma, respeitada a argumentação apresentada no recurso, ficou evidenciada a falta de justa causa para a instauração de inquérito civil ou de ação civil pública, não restando comprovada a ocorrência de dano ambiental. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a promoção de arquivamento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Agora sim, então, consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer uso da palavra ou se podemos passar à votação. Bom, pela ordem, então, concedo a palavra para seu voto, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, substancioso o voto que acompanha. Obrigado. Com a palavra, conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo Lopes pela sua explanação, pela sua sustentação oral, mas eu acompanho o excelente voto lançado pelo eminente conselheiro João Machado de Araújo Neto. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Na sequência, agora, com a palavra, conselheiro doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo Lopes pela sua combatividade, sempre trazendo questões importantes a esse colegiado.
mas eu acompanho também o excelente voto do doutor João Machado. Parabenizando. Obrigado, doutor Calil. Concedo a palavra agora à doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Pois não, obrigado, presidente. Eu também parabenizo o doutor Marcelo pela explanação, pela combatividade, mas acompanho o relator pela excelência do seu voto. Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, com a palavra, o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Sim, eu também cumprimento o doutor Marcelo Lopes pelo seu engajamento em defesa da causa ambiental. E, nesse caso específico, acompanho o extraordinário voto apresentado pelo digno relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Na sequência, com a palavra, o conselheiro doutor Saad Mazur. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator, parabenizando também o eminente advogado, doutor Marcelo Lopes. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente relator, o eminente conselheiro, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Saúdo também, senhor presidente, o advogado Marcelo Lopes, pela sua manifestação, mas com um substancioso voto, o conselheiro João Machado apontou que não há registro de dano ambiental e que a administração está tomando as providências cabíveis. Portanto, desnecessária a continuidade deste procedimento, fora havendo novas provas, possibilidade até de a reabertura do procedimento. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Giuliotti. Eu também acompanho o eminente relator, cumprimentando o ilustre advogado, doutor Marcelo Lopes, pelo seu engajamento e pela sua clareza na exposição de suas ideias. Doutora Tatiana, então, por unanimidade, foi acolhido o voto do relator. Exatamente, senhor presidente. Na sequência, então, eu devolvo a palavra ao doutor João Machado, a presidência ao doutor João Machado de Araújo. Muito obrigado, doutor Joandir Norberto Marsura, pela devolução da presidência. Doutora Tatiana, qual será o próximo documento? Então, tem também uma sustentação sigilosa do doutor Marcelo, mas antes de voltarmos ao link sigiloso, tem um destaque do doutor Marco Antônio Ferreira Lima, de uma promoção de arquivamento da Procuradoria, e o doutor Motauri vai participar, então vou pedir para ele ingressar na sala, só por uma questão de economicidade, já que estamos nesse link. Perfeito. Depois aí voltamos ao link sigiloso para terminar com a sustentação, então, do doutor Marcelo. Acho que o doutor Sádio está pedindo a palavra. Saad, está sem som. Sem som. Sem som. Esse caso que o doutor Marcelo vai fazer sustentação oral, ele, na verdade, não é sigiloso, apenas constou sigiloso, porque quando ele apresentou a notícia de fato, ele quis manter em sigilo a sua identidade, mas me parece que ele está abrindo mão do sigilo. Se ele vai fazer sustentação oral, a não ser que ele queira, mas realmente não há qualquer elemento que torne o caso sigiloso, a não ser a preservação da identidade dele, caso ele queira. Ele saiu desse link, então eu estou pedindo para o Motauri entrar. Voltou. Querem fazer nesse link, então? Pois não. Então, o caso é o... Já havia iniciado o relatório, né? Anunciado também para a Promotoria de Justiça de Itatiba, 43.304.0000. Boa tarde, prezados amigos, amigas, tudo bom? Tudo em ordem? Boa tarde. Está no lugar certo? Eu estou sem som aqui. O que está acontecendo? Motauri,
A gente iria fazer o do senhor agora e depois esse que seria sigiloso, mas o doutor Saad falou que não tem motivo para ser sigiloso. Então, como nós havíamos iniciado esse outro julgamento e caiu a internet do defensor, nós faríamos antes do seu julgamento. Pode ser assim, doutor Vitorino? Perfeito, Vossa Excelência manda. Senhor presidente, estando de acordo, eu também estou. Então, esse é Estamos o de acordo. 90001-0052-972-2023, dígito 14. O doutor Saad havia lido o relatório. Eu não sei se o defensor conseguiu ouvir o relatório antes de cair a internet dele. Aí indago ao senhor Marcelo se ele conseguiu ouvir o relatório ou a necessidade de refazê-lo. Eu não ouvi o relatório, mas não tem problema. Pode prosseguir, senhor. Pois não. Eu acho que eu devolvo a palavra ao senhor presidente. O defensor disse que ele já pode começar a sustentação. Pois não, então passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Marcelo Lopes. Por gentileza, doutor Marcelo. Bom, excelente. Agora que eu estou conseguindo enxergar melhor, porque a internet está caindo muito. O som do senhor está bem ruim, doutor Marcelo. A gente não ouve. É que as condições daqui estão um pouco complicadas, porque a cidade está com muita Melhorou. Bom, então, a cidade está com muita obra e a temperatura está ficando quente, então isso vai prejudicando. É a modernidade, né? Bom, essa é um pedido, é uma denúncia de fato que foi colocado 3 grandes entidades, a Sabesp, a empresa Jofeg e a Prefeitura de Itatiba. A Prefeitura de Itatiba está com uma obra de revitalização do centro da cidade. Itatiba é uma cidade antiga, ela é formada de pedra, tem muito piso de paralelepípedo, tem muitas calçadas antigas, muito imóvel tombado, tem pisos de pedra portuguesa que são eternos, com mosaico, imóveis tombados. Tem muita lei na cidade de Itatiba e, por ser uma cidade antiga, foi contratada essa obra de revitalização de calçadas, trocando alguns pisos antigos por bloquete. Alguns pisos têm até em forma de mosaico. Envolve também problemas de fiação, a própria estrutura da cidade de Sabesp. A Sabesp tem um decreto lá de 1938 que proíbe caixa de inspeção de esgoto embaixo de calçada. Tem muita complexidade. Nesse acompanhamento das obras que fez a denúncia de fato, eu apontei a omissão da Sabesp. Por quê? Eu moro aqui na cidade, estava visualizando que a Sabesp estava deixando muita caixa de inspeção de esgoto dentro dessas novas calçadas. E o decreto da própria Sabesp é que não pode ter caixas de esgoto ou caixas de inspeção na calçada, para dentro do imóvel, mesmo porque são caixas antigas que dá infiltração em solo. E a prefeitura também colocando galerias de água pluvial próximo dessa. Inclusive, foi fotografado dentro do processo esse piso tátil que vai dentro de uma caixa de inspeção de esgoto da própria Sabesp. E a Sabesp, ela se defende nos autos, dizendo que não tem como tirar essa caixa de esgoto, que vai ter que ficar. Agora, eu tenho uma foto que o senhor tem um piso tátil para uma pessoa que tem deficiência visual e, de repente, ela caminha numa caixa de esgoto, uma caixa de inspeção de esgoto. Existem também os problemas desse entulho que está sendo retirado, que também está provado nos autos que estava tendo descarte irregular. A empresa Jofeg, ela contestou dizendo que não tem prova que ela estava jogando lixo, que foi fotografado um caminhão com bastante entulho, que tinha paralelepípedo, e ela fala que aquilo não prova. Existem várias provas, fotos, que tem até o caminhão com paralelepípedo. Esses paralelepípedos são históricos da cidade que simplesmente foram parar não sei aonde. Existe foto de um imóvel bem antigo, de uma lei, cuja calçada dele é totalmente planificada e essa nova calçada. A prefeitura justificou que o Condefat autorizou, e eu acredito que não existe autorização de Condefat, porque tem muito no Brasil que é tombado, tem vários imóveis que vão ser prejudicados. Foi juntado vários flagrantes de fotos, inclusive até descarga de caminhão em áreas próximas de nascente, e a reclamação é nesse sentido, respeitar o patrimônio histórico da cidade e a fiscalização, que simplesmente foi arquivado por questões que não entendem que está existindo
admitindo essas violações na própria denúncia. E aí eu fecho que o Ministério Público tem sim interesse de agir, e isso é uma grande questão da legalidade da obra em respeitar esses imóveis tomados e a própria lei diz que não dá para fechar uma caixa de esgoto perto de uma água pluvial. Existem questões de canalização e são questões complicadas, que envolvem empresas grandes e que tudo se justifica que não está nada de legalidade. Posso, então, a palavra para os senhores decidirem a causa. Muito obrigado. Doutor Marcelo concluiu. Já concluí. Obrigado, doutor Marcelo. Então, eu devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Mazloum, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ouvi com bastante atenção a manifestação, o pronunciamento do eminente advogado, doutor Marcelo Lopes. Ele tocou em alguns pontos que realmente me deixaram algumas dúvidas. Então, eu vou retirar de pauta para verificar novamente esse caso. Por favor, muito obrigado. Pois não, doutor Saad Mazloum. Agradecemos, então, a presença do doutor Marcelo Lopes a esta sessão e daremos prosseguimento, doutora Tatiana. Sim, senhor presidente, agora é o destaque, o relator é o conselheiro doutor Marco Antônio Ferreira Lima, uma promoção de arquivamento, Subprocuradoria-Geral de Justiça, o número MP é o 66069900000293, dígito 3, sei de origem é o 290001, 012-4946, 2023, dígito 14. Muito obrigado. Então, com a palavra, o nobre relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Gostaria somente de saudar nosso ilustre corregedor, que acaba de ingressar na nossa sessão, doutor Maurício Quete Souza, desejando a ele uma excelente semana, um excelente dia hoje, uma profícua sessão para todos nós. Muito obrigado, Maurício. Sempre nos abrilhanta. Vou proferir a leitura do meu voto, senhor presidente, também aos conselheiros. Trata-se inicialmente de representação apontada contra o governador do Estado, São Paulo, Tarcísio de Freitas, por intermédio de notícia de fato, alegando ter o representado, na condição de governador do Estado de São Paulo, recalcitrado em cumprir decisão emanada pelo juízo da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Guaratinguetá. Originaram-se os autos por meio de peça de informação encaminhada por ofício da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Guaratinguetá, solicitando que fossem adotadas providências para apurar ato de improbidade administrativa praticado pelo governador do Estado de São Paulo, em razão de mencionada recalcitrância em cumprir decisão judicial nos autos do processo número, faço menção ao número, em trâmite pela Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, que trata de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer, número, faço menção ao número, que condenou o Estado de São Paulo, em sede de apelação, a fornecer um triciclo motorizado, modelo CIT 3D, seguindo as especificações de laudo, folhas 43, ou triciclo motorizado, de dimensões idênticas, mas de marcas diversas. A Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Guaratinguetá determinou o cumprimento da obrigação, inclusive com a fixação de pena de multa diária, convertendo a obrigação de fazer em perda de danos, prosseguindo o processo como obrigação de quantia certa. O governo do Estado de São Paulo encaminhou informações pelo Departamento Regional de Saúde de Taubaté, DRS 17, informando que, em decorrência da sentença, foi instaurado o procedimento de compra que estaria em início de certame e que, diante da especificidade do item requerido, não se trata de um produto disponível prontamente em estoque, o que demanda a confecção sob medida do material solicitado para atender às especificações do descritivo produto, razão pela qual solicitou prazo excepcional de 90 dias para a entrega do triciclo motorizado, contados da data da conclusão dos trâmites licitatórios. Este é o simples relatório, seguindo a decisão na qual mantém o arquivamento.
Não se vislumbra a prática de ato descrito no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, diante da inexistência de atos que caracterizem enriquecimento ilícito ou prejuízo ao patrimônio público. A Secretaria de Saúde informou que está realizando o procedimento licitatório para adquirir o equipamento e cumprir a decisão judicial. Entretanto, por se tratar de pedido específico customizado, o tempo de execução é maior e a entrega não é imediata. A rigor, o Estado não retardou injustificadamente a entrega do bem, governo recém-assumido, razão pela qual os fatos não caracterizam a prática de conduta de improbidade administrativa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, com a nova redação dada pela Lei 14.530, de 25 de outubro de 2021. Outro 5, o artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa trata das condutas que constituem ato de improbidade administrativa quando acarreta enriquecimento ilícito ao autor do fato. Já o artigo 10 trata daquelas condutas que causam prejuízo ao erário público. Aqui não se verifica demasiada demora na entrega do equipamento, o que não enriqueceu ilicitamente o representado e causou danos ao erário. Ainda que se argumente que o Estado reteve o valor do equipamento ao não o entregar ao beneficiado, o juízo possui outros meios para compelir o ente público, tanto é que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, devendo o Estado que arcar com a quantia certa do bem, acaso haja descumprimento. Trata o artigo 11 de rol taxativo, onde não se inclui hipótese de descumprimento de decisão judicial. Em suma, não foram verificados atos cometidos pelo governador do Estado de São Paulo, consistente em ofensa ao patrimônio público social ou outros interesses difusos e coletivos, sendo desnecessárias investigações no âmbito da improbidade administrativa. Portanto, mantenho o arquivamento da notícia de fato e nego o provimento ao recurso oficial. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco Antônio. Passaria, então, à votação em seguida. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Marco Antônio Ferreira Lima pelo substancioso voto e eu o acompanho. Pois não. Doutor Antônio Calil Filho. Eu também acompanho o relator, cumprimentando-o pela excelência do voto. Doutor Jurandir Roberto Marsura. Eu voto com o relator, cumprimentando pelo excelente voto. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Também cumprimento o relator e voto com ele. Doutor José Carlos Mascari Bonilha. Cumprimento o digno relator e o acompanho no seu voto. Doutor Pedro de Jesus, doutor Saad Maslum. Senhor presidente, eu voto com o relator, o eminente conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima, cumprimentando-o também pela excelência do voto. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também acompanho o substancioso voto do relator, cumprimentando-o. Doutor Montauri Choquete de Souza, nosso eminente corregedor. Senhor presidente, nobres colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de me justificar por não ter participado antes da sessão. Eu tinha um agendamento há mais de 1 ano e meio lá no consulado dos Estados Unidos, lá para pedir visto, e acabou demorando. Cheguei no centro agora há pouco. Então, penitencio, mas fui muito melhor representado pela doutora Liliane, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Doutor Marco Antônio, agradeço inicialmente pela gentileza e não merecidas palavras de Vossa Excelência, as quais retribuo, né? Parabenizo Vossa Excelência pelo voto, bastante lúcido, bastante completo, e sirvo-me para acompanhar Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu também acompanho o excelente voto do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, um voto muito consistente e convincente. E dessa forma, por unanimidade, foi aprovado o voto do nobre relator, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Doutora Tatiana. Com isso, nós encerramos hoje os destaques e também as sustentações, e aviso que houve, no dia 15/8/2023, 431 protocolados publicados e distribuídos no dia 16/8, 544 protocolados. Muito obrigado. Eu anuncio que todos os votos dos relatores foram devidamente analisados e tanto os do pleno como... Pois não. Pois não, doutor. Antes de Vossa Excelência fazer essa manifestação, eu gostaria de pedir vista de um dos casos. Pois não.
É o procedimento, eu vou colocar no chat, é CIS 43.0639.0000680/2022, SEI número 29.0001.0160929.2022. É um caso do eminente conselheiro Dr. Bonilha. Eu gostaria de pedir vista desse caso. Eu vou colocar no chat aqui. Pois não. Apenas solicitando a Vossa Excelência que excepcione esse caso, portanto, como... Perfeito. Pois não, perfeito. Muito obrigado. Então, os votos analisados e que foram votados foram aprovados pelo Pleno e pelas turmas, e os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Agradeço a presença de todos e desejando uma excelente semana, com muita saúde, muitas alegrias. Um abraço a todos, até a próxima sessão. Excelente semana a todos, fiquem com Deus. Um abraço fraterno. Obrigado pela presença a todos. Obrigado. Um abraço fraterno a todos. Hasta luego. Hasta luego, baby. Hasta pronto. Hasta pronto. Ainda não, falta alguma coisinha. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.